Capítulo 4, verso 1, Moisés diz assim: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Era muito fantástico. Já fazia 400 anos que o povo estava escravizado no Egito, e ninguém tinha uma manifestação tão gloriosa de Deus para relatar, como Moisés agora teria. Então Moisés diz, eles não vão acreditar. E Deus dá a Moisés sinais, 3 sinais específicos. O sinal do seu bordão, que se transformaria numa cobra. O sinal da mão, que colocando dentro da jaqueta e tirando ela estaria leprosa. E depois colocando novamente e tirando ela estaria curada. E o sinal de derramar as águas do rio Nilo no chão e elas se transformarem em sangue. E Deus dizendo, com estes sinais, eles haverão de crer que eu te enviei. Terceira desculpa de Moisés, dispensada por Deus. E aí vem a quarta e última, que é quando parece que Moisés finalmente abre o jogo. E ele diz no verso 10 do capítulo 4, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Alguns sugerem que Moisés fosse gago, não sabemos. Alguns sugerem que, apesar de ter sido criado na corte egípcia, ele estava fora da corte egípcia há 40 anos. Então ele não era bom mais no egiptês, como ele já foi em outros momentos. Então agora ele diz, eu não tenho mais a fluência no idioma para falar. E aí então Deus diz, não, eu sou com você, eu vou te mandar o teu irmão Arão para te ajudar, e ele vai ser a tua boca, eu falo com você, você fala para Arão, e eu vou ajudar vocês dois. Só que chega num final dramático aqui, onde Moisés vai dizer assim, Senhor, envia aqueles que hás de enviar, menos a mim. Capítulo 4, verso 13. Senhor, vamos falar a verdade aqui, eu não quero ir. E aí a ira de Deus se acende contra Moisés. E diz assim, eu estou dizendo para você, é você que eu vou usar. E você vai fazer a obra. E eu te chamei para isso. E agora você vai. E eu comentava, por ocasião da licenciatura do André, lá na congregação, que é assim que acontece. Às vezes a gente não percebe imediatamente como Deus está nos chamando para o ministério, mas Deus vai dirigindo a nossa vida de maneiras tais que chega um momento em que nós não temos paz e não encontramos sossego em outra coisa que não seja proclamar a palavra do Senhor. E tudo aquilo que parecia empecilho, Deus vai removendo. Mas nós temos que verificar se nossa vida está alinhada com aquilo que Deus requer dos servos que vão proclamar a sua palavra. Então, como lemos aqui, se Moisés diz, quem sou eu? E Deus diz, é verdade, você não é nada. O pregador devia estar atento ao fato de que não é ele, e sim Deus que fala através dele a pessoa realmente importante. Se Moisés diz assim, Senhor, vão me perguntar se eu sei qual é o teu nome, é fundamental que o pregador tenha uma vida de intimidade com Deus. Se Moisés depois diz assim, eles não vão crer quando eu falar que o Senhor me apareceu e Deus diz, eu te darei sinais para você realizar diante do povo, isso também significa que a vida do pregador não pode ser só uma vida de discurso, mas tem que ser uma vida de exemplo, tem que ser uma vida que comprove a verdade para ele daquilo que ele está anunciando. E por fim, quando nós vamos aqui olhar para as dificuldades de Moisés, que não era eloquente, nós vemos a suficiência de Deus na insuficiência humana. São maneiras de olhar para o texto. Nós podemos então olhar, todos nós, e pensarmos, à luz do primeiro sermão, como Deus é grande e como Deus está perto. Como eu posso confiar que Ele cuidará de mim em todas as circunstâncias. E isso é fundamental. Nós também podemos olhar para o fato de que Deus está cuidando do seu povo e enviando líderes ao seu povo, como Ele fez com Moisés, indo ao Egito para libertar os israelitas, e como Ele faz com a congregação Graça e Paz e a Igreja Presbiteriana do Jardim América, enviando o bacharel André agora para ser licenciado à pregação da palavra. São maneiras legítimas de abordar o texto. Mas nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que é fundamental olhar para o texto bíblico à luz da sua interpretação final dada por Jesus Cristo. Quando nós lemos o livro do Êxodo e tiramos lições para a nossa vida, nós não estamos errando, a Bíblia nos guia. Sim, é legítimo e é possível e é necessário, inclusive, verificar como deve ser o pregador que vai dirigir a congregação Graça e Paz à luz daquilo que Deus tratou com Moisés. É importante que, nas nossas lutas diárias, possamos nos relacionar com Deus e compreender Deus, tendo em mente aquilo que Deus mostrou a Moisés lá no Monte Sinai. Sim, mas essa história não foi dada apenas para isso. Olhar só isso
E quando eu digo só aqui, eu não estou dizendo que isso não seja importante, e nem prático, e nem de uma aplicação necessária para a nossa vida, mas eu estou dizendo que isso não é toda a história. Nosso Senhor Jesus falava a respeito das Escrituras, dizendo assim: vocês examinam as Escrituras, falando aos fariseus, julgando ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Falando com seus discípulos no caminho de Emaús, ele dizia: não convia que o Messias padecesse e entrasse na sua glória? E aí, então, começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus expunha o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então nós precisamos olhar aqui e ver os padrões de Deus, e ver aquilo que de alguma forma está apontando para Jesus, o que pode não ser uma leitura mais imediata, uma leitura mais simples, e nem por isso deixa de ser importante, mas é uma leitura mais simples. Comparada àquele meu exemplo usado no início da minha palavra, dizer que nós temos aqui orientações para os pregadores, é dizer que o moço que piscou fechou as pálpebras e impediu a passagem da luz em direção à sua retina. É verdade, isso aconteceu, e é uma descrição precisa dos fatos, mas será que é só isso que Deus está pensando? Nós tivemos a oportunidade de ter uma aula em escola bíblica dominical, onde mostramos que Êxodo na Bíblia é um assunto sério. Que Êxodo é o exemplo do que Deus faz. Que Deus, quando tirou os israelitas do Egito e levou para a terra de Canaã, estava prefigurando o fato de que Ele nos tira da escravidão do pecado e nos leva para o seu reino de amor celestial, de beleza, de virtude, de glória eterna, para a salvação. E isso é tão sério para Deus que isso foi feito 2 grandes vezes no Antigo Testamento. Primeiro o êxodo do Egito em direção a Canaã, e depois o êxodo da Babilônia, onde os hebreus também foram escravizados em direção a Canaã. Por fim, eles vieram da escravidão e do pecado para a vida eterna em Cristo, aquele que traz o verdadeiro descanso. E essas coisas são o padrão de Deus agir. Estas coisas são elementos que deveriam chamar a nossa atenção quando lemos o texto bíblico. Este texto carrega o DNA divino. E você consegue enxergar o padrão de Deus se você prestar atenção. De vez em quando a gente chama uma marmita lá em casa. A vida é corrida, a marmita é barata, às vezes nem compensa. Principalmente em dia que está aquele calorzão, ligar fogão, sem ar-condicionado na cozinha, batendo o sol ali na janela, é difícil. E aí a gente chama. E aí, de vez em quando, tem um pouquinho do arroz que sobrou da marmita, e tem um pouquinho do arroz que sobrou do dia anterior, 2 dias para trás. E aí, esses dias eu fui comer um arroz. E quando eu coloquei a primeira colher do arroz na boca, eu já sabia que não era o arroz da marmita, que era o arroz da minha esposa, por causa do tempero. Você consegue identificar a comida de alguém só de colocar na boca? Você consegue identificar quem foi que tocou só de ouvir os acordes? Você consegue identificar quem foi que arrumou a mesa só de ver o estilo? Se não houvessem indicações do timbre da voz de alguém, só de ouvir a transcrição do sermão, você saberia dizer se foi o pastor Márcio, o pastor Éder ou o seminarista Diego que pregou? Eu creio que sim, porque cada um de nós tem o seu estilo. E nós estamos lendo o livro de Deus, que tem o estilo de Deus e o DNA de Deus. E nós precisamos aqui então procurar como Deus está fazendo as coisas, para poder chegar no Jesus que disse que essa história é sobre Ele. E foi quando eu procurei esses padrões esta semana que o meu deslumbramento aconteceu. Quando eu parei, inclusive, e disse assim, nós precisamos mudar algumas coisas aqui. Nós vamos até trocar uma música que estava prevista na liturgia, e se você depois examinar aí o boletim, você vai ver que a primeira música foi trocada, por causa das coisas que nós estamos olhando aqui. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas cadê o DNA de Deus aqui? Já falamos algumas coisas sobre isso, quando falamos do episódio em que a filha de Faraó está tirando Moisés de dentro de uma arca coberta com piche. É porque o DNA de Deus faz com que a salvação envolva água. A água do dilúvio afogou o mundo pecador em juízo, mas através da água do dilúvio Noé saiu numa arca de piche para a salvação.
A água do juízo do rio Nilo e a água do juízo do Mar Vermelho trouxe morte tanto aos filhos dos hebreus que foram afogados ali, quanto ao exército de Faraó que submergiu no Mar Vermelho. Mas Moisés sai da água numa arquinha forrada com piche para ser o libertador do povo de Israel. Essa é a maneira de Deus agir. E então nós vamos ver em toda a Bíblia que essas coisas prefiguram o padrão de Deus de agir. E não foi diferente aqui. Fazia 400 anos que o povo de Israel estava escravizado no Egito. E Deus não havia se manifestado esse tempo todo. Pois por 400 anos o povo de Israel esteve na terra de Canaã, mas esteve dominado por potências estrangeiras. Os persas, os gregos, os romanos. E ali então, depois de 400 anos de silêncio, após a última profecia de Malaquias, é que Deus envia o seu Filho Jesus, aquele que vai trazer a libertação que Moisés não podia trazer. Entre Gênesis e Êxodo tem 400 anos de intervalo, mas entre Malaquias e Mateus também tem. E nós vimos também que, da mesma forma que no Êxodo há muitos milagres para que fique claro que Deus está agindo através de Moisés, e é a segunda época de maior milagres em toda a Bíblia. A primeira época de maior milagres em toda a Bíblia está nos Evangelhos, quando o libertador definitivo chega. E agora os sinais que Jesus emprega vão testificar que ele está trazendo a libertação definitiva. Nós vemos que há tantos paralelos entre a vida de Moisés e a vida de Jesus. Tentam matar Moisés, como tentaram matar Jesus. Moisés escapa na corte egípcia e Jesus escapa fugindo para o Egito. E há tantos outros paralelos que nós ainda veremos de destacar, que nos mostram que o DNA de Deus está aqui, escrevendo uma única história com esse padrão. Mas um padrão que não será visto só olhando para frente, mas que também pode ser visto olhando para trás. Porque o povo que está escravizado no Egito é o povo de Israel. E Israel é o segundo nome, não foi o nome, vamos brincar um pouco, não foi o nome de batismo do camarada chamado Israel. Como é que era o nome de Israel antes de ser Israel? Jacó. E agora eu te pergunto, vamos olhar a história do Jacó. E aí então a gente sabe que Jacó foi para uma terra estranha. E chegando lá, ele recebeu uma recepção inicial bastante favorável do seu tio Labão. Da mesma forma que o povo de Israel recebeu uma recepção bastante favorável de Faraó no início. Mas depois, Labão sujeita Jacó a trabalhos forçados para explorar Jacó. Da mesma forma que Faraó sujeita Israel a trabalhos forçados. No entanto, as estratégias de Labão e de Faraó não funcionam, porque Jacó se multiplica e faz filho com filho, com filho, com filho, e cresce e se torna um pai de 12. E a mesma coisa acontece com Israel no Egito, que se multiplica e se torna uma grande nação. Labão e Faraó estão preocupados com esse avanço. E Labão tenta conter Jacó, muda o seu salário, trapaceia contra ele, e nada adianta, a bênção de Deus é com Jacó. Da mesma forma, Faraó tenta conter o avanço de Israel, e tenta matar os meninos hebreus, e nada adianta, os hebreus mais e mais se multiplicam. Aí então Deus aparece a Jacó dizendo, não fica com medo de Labão, porque eu estou com você e eu vou guardar você. E Deus aparece a Moisés e diz, não fique com medo, eu estou com os israelitas, eu vou libertá-los. E aí então, tanto Jacó quanto Israel, quando saem libertos dessa tirania, saem levando grandes tesouros. Jacó levou as mulheres, os filhos e rapou, quase varreu a poeira da terra para levar tudo embora. E ele saiu de lá riquíssimo. E você leu comigo no texto que Deus ia fazer com que os hebreus encontrassem favor dos egípcios e eles sairiam de lá completamente enriquecidos. No entanto, o Labão não gostou da ideia e correu atrás do faraó, já estou trocando aqui, ó. O Labão correu atrás do Jacó para persegui-lo. Do mesmo modo que o faraó correu atrás de Israel para perseguir. Só que Deus não deixou. Labão não encostou no faraó. De novo, ó, Labão não encostou no Jacó. E o faraó não encostou em Israel. Será que isso é mera coincidência? Eu diria para você, não. Esse é o tempero de Deus. Esse é o DNA de Deus, mostrando em padrões em toda a Bíblia o seguinte. Deixa eu explicar para você. Você é meu povo, eu vou cuidar de você. Não adianta tentarem te oprimir. Quanto mais tentarem te oprimir, mais eu vou te abençoar. Quando chegar a hora certa, eu vou te libertar e você vai ficar muito bem. Ninguém vai prevalecer contra você. Pode ficar tranquilo. E essa é a lição que nós deveríamos tirar. Não apenas ficar atentos ao fato de que
Deus falou com Labão e o parou ali, que Deus matou os soldados de Faraó no Mar Vermelho. Mas nós devemos olhar aqui um padrão que está reverberando por toda a Escritura. O povo de Deus será final e completamente vencedor. Nenhum inimigo prevalecerá contra o povo de Deus. E nós vamos vendo isso nesses padrões. E aí então, a gente chega em Êxodo capítulo 3, versículo 1. E eu começo aqui a mostrar alguns padrões que literalmente explodiram a minha cabeça essa semana. E eu não sei quanto tempo vai demorar. Se for nessa velocidade, talvez demore um pouco para a gente terminar Êxodo, mas eu não estou com pressa, porque eu quero saborear cada uma dessas coisas. E eu quero começar então, capítulo 3, versículo 1 de Êxodo, vendo com você esses padrões de Deus. Primeira questão: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Nós não vamos nos demorar aqui, nós poderíamos falar um pouco sobre Midian. Midian foi um filho de Abraão, com Quetura, aquela sua concubina, sobre quem ouvimos depois que Moisés nos contou da morte de Sara. Midian, portanto, como descendente de Abraão, conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Jetro, portanto, era um sacerdote de Deus, era alguém que acolheu Moisés fora do Egito, nos caminhos do Senhor. Mas eu não quero prestar atenção nisso agora. Eu quero prestar atenção ao fato de que Moisés está pastoreando ovelhas. Você já tinha parado para pensar? Eu não. Que Deus usa bastante pastores de ovelhas na Bíblia. E eles apontam para o seu filho. Qual foi o primeiro pastor de ovelhas da Bíblia? Lembra dele? Ele tinha um irmão que era agricultor e ele era pastor de ovelhas, e aí o irmão trouxe o sacrifício e ele também trouxe. Deus não gostou do sacrifício do irmão, mas gostou do dele. Começa com A, termina com Bel. Alguém lembra quem era? Abel, isso. O Abel, primeiro pastor da Bíblia. Abel aponta para Jesus, você lembra como? Era um pastor de ovelhas que foi perseguido pelo seu irmão. Olha, esse negócio de pastor de ovelhas perseguido pelo irmão, tem bastante na Bíblia. E aí então o que aconteceu? Caim mata Abel. E Deus diz assim: Caim, o sangue do teu irmão está falando da terra comigo, clamando por justiça. Jesus já está nessa história, e o padrão de Deus já está nessa história. Porque o escritor aos Hebreus diz que o sangue de Jesus clama da terra a Deus Pai, clamando coisas superiores ao sangue de Abel. O sangue de Abel pedia por vingança, o sangue de Jesus pede por perdão e misericórdia para os pecadores em favor de quem ele morreu. Abel era um justo, seu sangue derramado não ficou alheio a Deus. Deus prestou atenção naquilo e tomou providências. Jesus era infinitamente mais justo do que Abel, e o sangue de Jesus também não deixou Deus indiferente. Bom, Abel era pastor de ovelhas e prefigurava Jesus. Mas tem um outro pastor de ovelhas, que também os irmãos dele não gostaram dele. O pai fez uma túnica bonita para ele, lembra dessa história? Um tal de José. E eu já comecei a ver, eu estou vendo a cara de vocês falando assim: não, pastor, peraí, tempo aí para eu processar. É desse jeito, irmãos, é desse jeito. Aí então tem um pastor de ovelhas que os irmãos não vão muito com a cara dele, que tentam inclusive silenciá-lo, não é? Tentam eliminá-lo e Deus não deixa. E Deus usa esse pastor para abençoar todo mundo, José. Só que agora tem um outro pastor de ovelhas aqui. As coisas não aconteceram na mesma ordem, mas o Moisés foi rechaçado por seus irmãos? E a resposta é: foi. Por quê? Porque quando ele sai para ver os seus irmãos com 40 anos de idade, e ele vê um egípcio espancando um hebreu, ele vai lá e toma as dores dos hebreus. E os hebreus, ao invés de falar para ele: ah, que legal, você finalmente acordou, vai nos ajudar, eles olham e falam assim: o que você está se metendo aqui, você não tem nada a ver com a gente. E ainda ameaçam revelar o que havia acontecido antes, quando Moisés matou um egípcio. E ele é rechaçado pelos seus irmãos e agora está pastoreando ovelhas. Essa informação não é irrelevante, irmãos. Ela faz parte do padrão de Deus. Mas tem mais um pastor de ovelhas, que os irmãos dele falaram assim para ele: o que você está fazendo aqui? Você só veio ver a guerra, né, miserável? Eu sei que o pai mandou você trazer uns queijos aqui para o comandante, mas você gosta de ver a bagunça. E não deram bola para aquele pastor de ovelhas. E ele, no entanto, foi o grande salvador do seu povo. Quem é? Davi.
Só que todos esses pastores apontavam para um grande pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e que deu a vida pelas suas ovelhas, sendo rejeitado por seus irmãos, e sendo traído, e sendo vendido. Nós estamos falando de quem? De Jesus. Veja, esse é o padrão de Deus. Então eu tenho que ler a história do Êxodo dizendo assim: Deus usou para tirar o seu povo do Egito um pastor de ovelhas. Mas não é só isso. Deus usou esse pastor na montanha. E eu começo a ficar assim, perturbado, dizer, peraí, Deus, cada palavra, cada lugar, cada data, tudo vai ter significado? Bom, para Deus isso não é problema. Pode ser para mim, eu não vou conseguir inventar uma história tão rica e tão densa quanto essa. Você também não vai, mas para Deus isso não é problema nenhum. E aqui de novo o meu deslumbramento com a Escritura. Diz o texto assim, capítulo 3 de Êxodo, verso 1. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Essa palavrinha monte de Deus, eu tinha passado por ela tantas vezes sem prestar atenção. Ele está pastoreando, não é uma atividade qualquer, mas ele está pastoreando no monte de Deus, não é um lugar qualquer, é um monte de Deus. Mas o que isso tem a ver? E agora aqui, aperta seu cinto, porque nós vamos viajar de Gênesis a Apocalipse. Você consegue abrir aí Gênesis capítulo 2, verso 10? Nós estamos falando agora de montanhas. Em Gênesis capítulo 2, verso 10, não está tão evidente assim. É sugerido, mas não tão evidente. Moisés fala sobre o jardim do Éden e diz que saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Muitos teólogos entendem que o fato de que o rio nascia no Éden, e de lá se dividia, os rios nascem em lugares altos. Os rios nascem nos altos das montanhas. E eles então falaram alguma coisa que durante muito tempo não fez sentido para mim. Essa aqui é a Bíblia, que vale uma fortuna para mim. Porque foi quando eu terminei aquele projeto pessoal de pregar a Bíblia toda e fiz as minhas anotações aqui. E quando você vai na nota de rodapé da Bíblia aqui de Genebra, que está dizendo que o Jardim do Éden era uma montanha, eu tinha colocado uma interrogação assim, dizendo, da onde que você tirou isso? E hoje eu entendi e eu queria contar isso para você. Vamos lá. Primeiro, a geografia. Sim, é um elemento. Está nascendo um rio no Jardim do Éden. Rios costumam nascer em montanhas. Mas será que nós estamos realmente tirando uma conclusão legítima? Não é melhor ser cauteloso? Cautela é bom, não faz mal para ninguém, não. No entanto, há uma questão interessante. Quando no livro do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel fala sobre Tiro. Tiro foi uma cidade-estado autônoma que resistiu muito às investidas de Nabucodonosor. Porque Tiro era uma ilha e ficava lá no Mediterrâneo. E Nabucodonosor tinha exércitos terrestres. Então Nabucodonosor tentava sitiar a cidade de Tiro, cercar a cidade de Tiro, e não conseguia, porque ele não tinha navio. E aí, então o rei de Tiro está lá na ilha dele, tranquilo, vendo Nabucodonosor na praia, e ele não está tomando conhecimento, porque os mantimentos dele chegam de navio pelo mar. O Nabucodonosor pode ficar quanto tempo quiser lá na praia, que isso não vai incomodá-lo. E aí então, a altivez do rei de Tiro, dizendo, eu estou escapando do julgamento de Nabucodonosor, é condenada por Ezequiel. Porque Nabucodonosor, apesar de ímpio, trabalhava para Deus, para julgar as nações que se opunham a Deus, e queriam inclusive ajudar o reino de Judá a resistir às profecias que eram dadas por Jeremias e por outros profetas. Então, no capítulo 28 de Ezequiel, abra agora comigo, por favor, versículos 13 e 14. Você vai ver o profeta Ezequiel condenando o rei de Tiro. E ele condena o rei de Tiro, meio que dizendo, do mesmo jeito que o primeiro homem Adão estava no jardim do Éden e estava cheio de glória, você, rei de Tiro, na sua cidade, achava que estava todo protegido e cheio de glória. Mas veja então, Ezequiel capítulo 28, os versículos 13 e 14.
O 14 diz assim: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus. Monte Santo de Deus é uma palavra aqui, mas no versículo 13, você está vendo que o versículo 13 começa dizendo: estavas no Éden. Está aí uma evidência de que o Éden era uma montanha. Estamos juntos? Ok, então tá. E aí então, você vai para o livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 17. Êxodo capítulo 15, verso 17. O que aconteceu lá no Êxodo? O faraó ficou afogado no Mar Vermelho. E aí então, a Miriam pega o pandeiro e lidera o cântico. E todo mundo agora vai cantar, né? E Moisés também canta antes disso. No texto que nós vamos ler aqui é o cântico de Moisés. E Moisés diz em Êxodo 15, 17, que Deus vai introduzir o seu povo e vai plantar o povo no monte da sua herança, no lugar que Deus aparelhou para a sua habitação, no seu santuário, onde Deus, verso 18, onde Deus reinará para todo sempre. Quando Moisés canta que Deus matou o faraó, Moisés canta assim: o Senhor libertou o seu povo e vai levar o seu povo para a montanha. Mas por que Deus vai levar o povo para a montanha? Porque você leu lá em Êxodo que um dos sinais de que Deus tinha falado com Moisés era: você vai até o Egito, vai libertar o povo e vai trazer o povo e vocês vão me adorar aqui neste monte. Então montanha é um negócio importante na Bíblia. Por quê? Porque o Éden, o paraíso que foi perdido, era uma montanha. E aí o que acontece? Deus aparece para Moisés numa montanha. E Deus fala: vai lá buscar a minha esposa, a minha noiva, e traga a minha noiva aqui para a montanha. E aí quando Moisés liberta o povo, ele canta: Senhor, o Senhor preparou uma montanha para receber o seu povo. E agora, em Hebreus capítulo 12, nós vamos ver uma coisa interessante. Os judeus que tinham abandonado o cristianismo e voltado apenas para o judaísmo são exortados pelo escritor da carta aos Hebreus, onde ele diz assim: vocês não estão mais na montanha do Monte Sinai, onde Deus apareceu com fogo ardente. Vocês estão na montanha de Sião, onde Cristo foi sacrificado por vocês e onde vocês encontraram misericórdia e graça. E aí você vê um paralelo entre duas montanhas aí, percebe? A montanha onde Deus apareceu e revelou a sua justiça e entregou a sua lei e falou: meu povo, vocês estarão comigo, mas vocês são culpados e pecadores. Não vamos ficar para sempre nesta montanha aqui. E aí, então ele convida o povo para ir para a montanha do Sinai, onde o templo é levado. A presença de Deus não está mais no Monte Sinai, na sarça ardente, mas a presença de Deus agora está na nuvem de glória que repousa sobre a Arca da Aliança no Monte Sião. E você sabia? E aqui foi onde eu parei e falei: Deus, devagar comigo, eu sou pecador. Você sabia que tem um salmo na Bíblia que fala da mudança de montanha? Quando Deus saiu do Monte Sinai e foi para o Monte Sião? Salmo 68, versos 17 e 18. Onde é narrado para nós aqui esse episódio. Os carros de Deus são 20 mil. Quem é que tinha muitos carros? O faraó. Tá certo? No meio deles está o Senhor. O faraó tem muitos carros, mas Deus tem mais. O Sinai tornou-se em santuário. O Sinai se tornou o santuário da habitação de Deus. Ok. Mas eu prefiro a tradução da Nova Versão Internacional quando descreve esse versículo, que diz assim: os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Ou seja, Deus veio com as suas carruagens de glória, saiu do Monte Sinai e veio até o Monte Sião, a sua montanha. E como é que Deus subiu a montanha? Você há de se lembrar de Davi trazendo a Arca da Aliança e subindo a montanha. E no Salmo 24 ele diz assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E Deus vai subir a montanha e vai ser colocado no alto da montanha, do Monte Sinai. E aí o texto vai dizer, inclusive, no Salmo 68, agora o versículo de número 18, que quando Deus sobe, ele leva prisioneiros. E ele pega as dádivas da batalha e reparte entre o povo de Israel. O que é isso? É Deus pegando o seu povo e falando: vocês vão morar comigo de novo na montanha.
E agora ele entra com a arca da aliança, ele entra para aquela montanha dizendo, eu venci os inimigos, e eu tirei tesouros dos inimigos, e despojei os inimigos, e agora eu entrego os tesouros do inimigo para você. Você sabia que isso está explicado em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus, depois de morto, ressuscitou e subiu aos céus, e foi à presença de Deus, e ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens? Sabe o que é isso? É a ideia de que Cristo já subiu a montanha, ele já está na presença do Pai, ele já está no lugar onde nós estaremos para sempre na presença de Deus, e ele já venceu o inimigo, e ele está tirando tesouros do inimigo e compartilhando com o seu povo. Nós recebemos dons de Cristo para servir a Deus e uns aos outros, e tudo isso tem a ver com montanha. A Bíblia começa com um paraíso perdido na montanha, e aí então a história da redenção começa com Deus aparecendo a um pastor de ovelhas na montanha. E aí então Deus fala, agora vocês vão me servir aqui, mas aqui eu estou entregando a minha lei que te condena. Eu vou levar você para uma outra montanha, onde o sacrifício do meu filho te absolve. E aí ele leva você para o Monte Sião, e quando ele sobe o Monte Sião, ele diz, o meu filho venceu o inimigo, os tesouros do inimigo estão sendo dados para você. E agora você vai me servir nesta montanha aqui. E o escritor aos Hebreus diz, está vendo, gente? Não larguem esse privilégio. Você não está mais no Monte Sinai, você agora está no Monte Sião. E o que é que nós vemos no Apocalipse? Nós vemos a Nova Jerusalém que desce, e nós estamos falando de uma cidade edificada sobre a montanha. E para terminar, o texto que eu falei, Deus, misericórdia, como tua palavra é linda, Êxodo capítulo 34, versos 23 a 27. Desculpa, Êxodo não, Ezequiel 34, versos 23 a 27. Esse texto vai juntar pastores apacentando o povo de Deus na montanha, que é o que está acontecendo lá no Êxodo capítulo 3. Veja, suscitarei para elas, as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Quando Ezequiel escreveu isso, Davi já tinha morrido há 400 anos. Então ele está falando de qual servo Davi? O descendente de Davi, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo. Ele lhe servirá de pastor. E aí o texto prossegue, eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Você sabe o que significa um outeiro? Uma montanha. Olha só. Está entendendo? É significativo Deus falar com um pastor de ovelhas numa montanha, que ele vai trazer o povo dele para a montanha, e a resposta é absurdamente significativo. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. É isso que está acontecendo no mundo. E Deus já deixou isso plantado com várias ideias ao longo de toda a Escritura. Eu não sei você, eu serei pastoreado por Jesus Cristo no alto de uma montanha. E sabe por que eu não tenho dúvida? É impossível que isso aqui seja só uma coincidência. Esse é o livro de Deus, esse é o padrão de Deus, essa é a salvação do nosso Deus. Quando eu entendi isso, eu pedi para trocar a primeira música do culto. A gente ia cantar sobre Deus falando com Moisés, eu serei contigo. Era verdade. Só que era a verdade do mesmo jeito de piscar os olhos, fechar as pálpebras e impedir a passagem da luz. Mas quando a gente cantou assim, nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, porque o nosso Deus é grande e o seu santo monte é a alegria de toda a terra. Agora a gente começou a entender. Quantas vezes você cantou essa música e não tinha parado para pensar em como uma montanha é importante para Deus? Percebe? Bom, essa é só a primeira das camadas aqui. Nós já vimos então um pastor, nós já vimos então uma montanha. Mas o que é para fazer na montanha? Por que tem que ser o pastor? E eu vou falar aqui a terceira e última figura que eu encontrei no texto e que me fez louvar ao meu Senhor. Você vê Deus chegando para Moisés e falando assim,
vai lá buscar o meu povo. Não é? Tem alguém nessa história que você já conheceu, que antecedeu os dias de Moisés, que deu uma ordem falando assim, vai lá buscar uma esposa e traz para cá? Quem que foi que falou isso? Abraão. O Abraão chegou e disse assim, você, meu servo, você vai buscar uma esposa para o meu filho Isaque. E quando nós lemos isso, nós vimos de muitas maneiras como a Rebeca obedece, como ela confia e como ela prefigura todas as coisas que estão para acontecer. Agora Deus aparece, ele fala com um pastor, e nós já vimos que isso é importante, ele fala com um pastor na montanha, e nós já vimos como isso é importante, e ele fala assim, agora você vai lá e busca a minha esposa e traz a minha esposa para cá. Não sou eu que vou para lá, é ela que vem para cá. Olha só. E aí então, será que essa ideia também está prevista na Bíblia? E mais uma vez, são os profetas que vão mostrar para a gente que a gente pode e deve ler a Bíblia assim. Pastor, será que você não estava dando muita importância para a montanha? Bom, a gente viu Ezequiel dizendo que o Jardim do Éden era uma montanha, a gente viu o Salmo dizendo que Deus se mudou do Sinai para Sião, nós vimos o escritor aos Hebreus dizendo que montanha é importante. Então, nós não estamos vendo demais, não. Nós estamos vendo o que a Bíblia nos mostra. Pastor, será que você... Pastor Márcio, será que você não achou que esse negócio de pastor está forçando a barra aqui? Não, por quê? Porque Jesus disse que ele era o bom pastor e Deus falou por boca do profeta Ezequiel que pastorearia o seu povo por meio de Davi, o seu servo. E essa história de mandar buscar a esposa, pastor, será que não é só um pontozinho de contato entre Abraão mandando o seu servo buscar uma mulher para Isaque e Deus mandando Moisés buscar o povo de Israel para ficar com ele ali? E quem vai responder isso para nós agora é o profeta Jeremias, no capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versos 31 e 32. Onde nós lemos assim, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Você já leu e recentemente aqui eu preguei sobre o profeta Oséias, que recebeu de Deus a ordem de casar-se com uma prostituta, prefigurando, aquilo que Deus ia fazer com o seu povo e já havia feito, e nós vemos a linguagem matrimonial da Bíblia. E Deus está dizendo assim, eu casei com o povo de Israel no Egito, eu desposei o povo de Israel no Egito, tomei o meu povo pela mão e fiz uma aliança com eles, mas eles são pecadores e eles anularam essa aliança. Então agora eu vou fazer uma nova aliança com esse povo. Qual aliança? Uma aliança que será feita no bom pastor, o supremo pastor. Uma aliança que será feita para que o povo volte para casa e suba a montanha em direção a Deus novamente. Uma aliança que será feita com o pastor que leva para a montanha, para o povo se casar com ele. Irmãos, a história do Êxodo não é a história de Moisés. A história do Êxodo não é a história dos israelitas. A história do Êxodo é a história de Jesus Cristo, e a minha história é a sua história. É a história do Deus que controla todas as coisas, e quando Ele está falando para a gente assim, olha, eu vim buscar você. Você estava em casa comigo no Éden, mas você pecou e desceu a montanha. E eu fiz o meu filho descer e vir até lá para te buscar, para ele te pastorear, para ele te trazer de volta para a montanha e para você casar comigo. Essa história está contada em Êxodo capítulo 3. E eu já tinha lido tantas vezes e eu não tinha visto isso. E é por isso que eu estou indo para casa hoje dizendo, Deus, como a tua palavra é maravilhosa. E é por isso que eu quero convidar você a ter uma esperança mais firme. Porque nós não estamos agora olhando só para as questões importantes, longe de mim desprezá-las. Foi importante, não me arrependo em momento nenhum do sermão que preguei semana passada na licenciatura do André. Moisés apresentou desculpas e Deus refutou todas elas. E o pregador tem que estar atento a isso. Não me arrependo em momento nenhum do fato de ter pregado que Deus é tanto transcendente quanto imanente. Isso é importante também. Mas eu fico feliz de poder enxergar aqui a glória do meu Deus, e como as montanhas são dele, e como os pastores são dele, e que como o casamento é dele,
e que como Moisés é dele, e como o Damasceno que foi buscar a esposa para Isaac é dele, e como Labão que perseguiu Jacó é dele, e como tudo é dele. E quando ele fala que eu sou dele, e que ele vai me buscar, e que ele vai me desposar, o meu coração não tem mais dúvida, o meu coração tem certeza, ele tem alegria e ele tem esperança. Então eu preciso ler Êxodo, não só com as informações que o livro me dá, mas com as lentes que toda a Escritura interpreta tudo o que está acontecendo. E Jeremias, Ezequiel, o escritor aos Hebreus, o autor do Salmo 68, todos eles nos fizeram um grande favor nesta noite. Eles nos disseram assim: você entendeu agora? Tem uma história. Deus chamou um pastor na montanha e falou: vai lá buscar minha esposa, traz ela aqui na montanha. Essa é a história, mas essa não é toda a história. Essa é a minha história, essa é a sua história. Que ela enche o seu coração de alegria, de temor, de reverência ao Senhor, de sede pela palavra de Deus, que ela nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora então